Com a palavra, Fernanda, que o deputado gostou do seu sobrenome. Bom, boa tarde a todas e todos. Dizer que é um prazer estar aqui e, além de ser do Conselho Nacional de Saúde na representação do segmento de trabalhadores, sou com muito orgulho trabalhadora do sistema prisional já há mais de 25 anos como psicóloga e marcar a posição que sim, temos que trazer aqui as reais necessidades para a saúde do trabalhador do sistema prisional. Destaco no início da minha fala que há uma diferença gritante de tratamento. À medida em que a gente tem uma política nacional para atendimento integral de saúde do preso, e enquanto não há uma visibilidade para a saúde do trabalhador penitenciário. A alegação é, o atendimento é no SUS, é no Sistema Único de Saúde. Vemos nessa briga, já nos 25 anos que eu tenho no sistema, a época que o deputado Renato Simões era ainda deputado desta casa, em que ele construiu uma ideia de ter adjunto ao IANSP, Centro de Atenção Específica à Saúde do Trabalhador Penitenciário. Depois disso, Hamilton Pereira veio, conseguiu construir uma lei que pensasse as especificidades da saúde do trabalhador do sistema prisional, todavia ficou naquele velho mérito, ganhou e não levou. Por quê? Porque não se previu a dotação orçamentária e a construção dos mecanismos para que isso saísse do papel. Então a gente tem hoje uma legislação, salvo engano, de 2007, 2008, então já há mais de 8 anos, em que ela não tem a visibilidade necessária e a construção do arcabouço teórico necessário para isso avançar. É importante marcar também que a Secretaria funciona fazendo paliativos. Então ela criou, no início dos anos 2000, um núcleo de saúde do trabalhador, mas que é aquele velho modelo para inglês ver, porque ele fica centralizado na capital, com poucos profissionais para atendimento, a um número e um contingente de profissionais imenso, né? E esses profissionais, então, acabam também, por ser dentro da secretaria, muitas vezes constrangidos a buscar o atendimento nesse serviço, por não ter a garantia do sigilo e a qualidade da intervenção necessária. Em alguns momentos tentou-se construir parcerias com a universidade, tentou-se avançar nessa perspectiva, mas que não dá a devida atenção. Precisamos refletir em alguns instrumentos que já existem dentro da rede SUS e talvez na linha da construção de propostas, pensar aí na RENASH, na Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, que é uma política específica para a saúde de todos os trabalhadores e trabalhadoras, e talvez construir pontes nos CERESTs, nos Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, espalhados nesse estado como um todo e no país, por ser uma política nacional, estratégias de intervenção para pensar nos agravos de saúde do trabalhador penitenciário. E a princípio eu estou falando genericamente, porque aqui, apesar da gente ter o maior elemento na composição dessa secretaria, os agentes penitenciários, os ARVPs, a gente tem outros profissionais também na secretaria que também adoecem. São processos diferentes, a gente tem aí a referência de que, sim, quem fica mais em contato direto e mais sobre risco e mais sobre os efeitos de uma situação de estresse pós-traumático ou de burnout, que é uma expressão que vem do inglês queimar por inteiro, que é a perca das energias vitais no serviço e aí decorrente disso processos de depressão, as consequências aí de comportamentos adictos, alcoolismo, drogadição. Então a gente tem uma série de elementos que sim, acabam porventura atingir mais os agentes penitenciários, os agentes de escolta e vigilância penitenciária. Mas os demais profissionais também sofrem essas mazelas no sistema. Então a gente precisa pensar
a questão do atendimento como um todo, na mesma linha do que a mesa de antes falava sobre a questão da não privatização e não da terceirização, porque é um pouco a armadilha do projeto de lei que tramitou no cenário nacional, o 4330, que acabava defendendo a privatização nas áreas que eram chamadas de meio, e a privatização acabava avançando na área fim. E é isso que hoje, se a gente vacilar, se a gente deixar espaço, acontece dentro do sistema prisional. Então, temos que defender que a política de segurança e a administração penitenciária é uma carreira de Estado, com as suas obrigações estabelecidas na Constituição Federal e na Constituição do Estado de São Paulo, e temos que levar avante esse debate. Para quê? Para tentar garantir, e aí por esse caminho eu vou finalizando a minha fala, as questões imanentes à agenda do trabalho decente pregada pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. A gente precisa trazer mais atores para esse debate. Então, comprometer a Secretaria de Administração Penitenciária a pautar a questão do trabalho decente, a pautar as condições mínimas necessárias, a cumprir a Convenção da OIT que fala de saúde e segurança no trabalho, que aí toca no que a Adriana falou, a garantia de equipamentos de proteção, a questão de uniforme, a questão de ser considerado um profissional diferenciado. Hoje é muito pouco que a gente tem dentro do CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações, que fala aí de alguns elementos do trabalhador da segurança, mas que não chega à especificidade do trabalhador penitenciário, e eu destaco do trabalhador penitenciário do Estado de São Paulo, já que a gente tem 1/3 da população carcerária do país aqui, uma infraestrutura precária, a questão do partido colocada assim, os acordos que o governo faz com o partido, e acaba conseguindo dessa forma benesses à população carcerária e os funcionários, os servidores comendo pão que o diabo amassou, sem negociação salarial. E por isso, para a gente pensar também um outro elemento, que é a Convenção 151 da OIT, que fala sobre negociação coletiva e direito de greve, direito de sindicalização no serviço público. A gente precisa ampliar o nosso discurso quando falamos de saúde do trabalhador, senão a gente fica falando do quadro psicótico, do quadro depressivo, traz os casos recentes e terríveis, o funcionário que se matou e matou a esposa. Precisamos sim ter esses elementos na memória viva para saber o que esse sistema sacrifica os servidores. Mas não podemos nos colocar na condição de vítimas passivas, mas precisamos nos organizar para pensar os elementos para avançar. E aí a gente tem que trazer esses conteúdos teóricos, sim, da Organização Internacional do Trabalho, das políticas de saúde. E para fazer o fechamento, a questão da CIPA, ela vem da Constituição, das leis do trabalho, da CLT, e uma adaptação disso das normas regulamentadoras do trabalho colocadas aí junto à Fundacentro. A saúde tem uma experiência bastante interessante. Ela pegou a norma regulamentadora que trabalha a questão da CIP e adaptou isto num pacto com a Secretaria Estadual de Saúde, fazendo não CIPAs, mas CONSATs, Comissões Internas de Saúde do Trabalhador. E deste modo, fazendo essa adaptação, você não precisa mais que o presidente seja da gestão, seja do governo. Então, pensar que a gente precisa avançar até desse próprio modelo de CIPA que está colocado, para não ficar refém de diretor. E muitas vezes a gente interessada em entrar na CIPA para garantir uma certa estabilidade, uma relação de ser amigo do rei, e acabar não fazendo o seu real exercício no cotidiano da unidade penal. Então a gente precisa fiscalizar sim o que está sendo feito para a saúde do preso, mas construir elementos para garantir que a lei do Hamilton saia do papel, e construir, através da mesa seguinte, que vai ser pauta aqui, da lei orgânica, os elementos necessários para pensar as questões de carreira dos trabalhadores do sistema penitenciário, todos eles, já que hoje carreira, e a gente sabe que é insuficiente, mas só quem tem é agente de segurança penitenciária e EVP,
mas melhorar a condição salarial de todos os servidores, para que sim, a gente trabalhe como uma equipe e fazer o elemento surpresa, que é a gente não perder tempo de brigar entre nós, psicólogos se indispondo com agentes penitenciários, assistentes sociais se indispondo, não. A gente precisa se unir, se sentir como classe e fazer a defesa aí da nossa condição profissional, que é da proteção da sociedade. Então, valorizar esses servidores, tanto na questão monetária, como nos elementos fundantes da sua saúde. Então, são alguns conteúdos que eu queria abordar aqui, até porque o tempo é exíguo, mas dizer que a gente precisa aprofundar então nesses temas. Convenção 151 da OIT, Convenção 155 da OIT, que fala sobre saúde e segurança no trabalho, avançar na organização e nas parcerias com a RENASH, com a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, e fazer gestões com os nossos deputados que estiveram aqui, para tirar desse governo pelego Alckmin, que muitos chamam de Malckmin, né, a questão aí de vetar recursos para a nossa estrutura da SAP para o benefício dos trabalhadores. Então, precisamos construir uma lei que regulamente a dotação orçamentária para a saúde do trabalhador penitenciário. Obrigada. Obrigado ao nosso diretor de saúde, Luiz Danoni. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao nosso bom Deus, né, pela oportunidade de estar aqui, que muitos dos nossos companheiros não tiveram essa oportunidade. Vocês viram que ali está a faixa de alguns companheiros que foi executado e outros que ali não estão. Né? Agora, falando em saúde, descaso desse governo. Esse governo truculento, que não respeita ninguém, tá? E muito menos a database nossa. Vamos falar nós, como servidores do Estado, o governo do Estado de São Paulo, tá pouco se importando. A política neoliberal deles, quanto menos ele cumprir o papel dele, o funcionário, a população, para ele estar melhor. Aí ele quer entregar tudo. Vamos falar em IANSP. Hoje o IANSP são 650 milhões, era isso aí em 2014, que entrava no nosso bolso. O governo punha a parte dele. O Hospital do Servidor, ele está em reforma, foi parado as obras. Nós cobramos, inclusive nós estivemos em Sorocaba e fizemos um abaixo-assinado, e com isso nós queremos cobrar improbidade administrativa e também apropriação indébita do nosso dinheiro. O IANSP serviu muitos anos de cabide de emprego e para deputados rejeitados na urna. Tá? Agora nós temos que cobrar. E como nós sempre cobramos, em falar só em coisas ruins, o Cifus-PESP vem cobrando do governo do Estado desde 2001 que faça a avaliação dos funcionários a cada 6 meses. Tá? Incrível que pareça, não o governo, sim grupos como o chamado GEAS, Grupo de Acolhimento, conseguiu estar montando nas coordenadorias o que nós pedimos que fosse chamado de núcleos de saúde regionais e prisional para equipes multidisciplinares. Aí o governo vem com o nome de CQVidas, seria um Centro de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor do Sistema Prisional. Quer dizer, está muito bonito, o prédio está lá. Tá? Foi uma luta das CIPAs, onde eu falo, quando a companheira falou em saúde, tem que falar em CIPA, a alimentação ruim, a CIPA. Se a CIPA não funciona, a comida vai ser ruim mesmo. Tá? Esse é o papel da CIPA, ver as condições de trabalho, e a alimentação faz parte das condições de trabalho do servidor. A CIPA está lá para isso. Se tem uma CIPA que o pessoal não funciona, os companheiros têm que ir para cima e cobrar. Então, como está dizendo, nas intercipa que nós tivemos, como é um documento que nós vemos cobrando desde 2001, e onde nós cobramos do Estado, que teria nessa equipe multidisciplinar 2 psiquiatras, 2 clínicos gerais, 2 psicólogos, 1 nutricionista, 4 assistentes sociais, 4 enfermeiros, um auxiliar de enfermagem, uma equipe de apoio, como seria 4 oficiais administrativos, 4 oficiais motoristas, 4 ASPs para acompanhar os conflitos nas unidades prisionais, rebeliões e outras situações, com ambulâncias, 6 computadores, um telefone, 2 automóveis e
diretores técnicos de núcleos. O que acontece? O governo disse que daria apoio. Até o momento, não mandou nada para nós. Tá? Tá lá o prédio montado, foi uma luta do sindicato, conseguimos no papel e agora nada. Agora, é difícil. Se os companheiros não virem para junto dos sindicatos e cobrar. Uma outra situação, nós precisamos descentralizar a saúde do servidor. Está aqui vários companheiros nossos, 80% do nosso pessoal do sistema prisional está sequelados. 80%. Quem aqui do sistema prisional falar que não tem um problema, uma sequela, desculpa, eu vou chamar de mentiroso. E 20% desses estão afastados. Sem falar que nós caímos no DPME, para nós é cruel. Quem cai no DPME é cruel. São um descaso total. Isso não é só com nós, funcionários do sistema prisional. Isso é com todos os funcionários públicos. Tá? Então, alguns companheiros de outras entidades estão aqui, sabem daquilo que eu estou falando. É cruel. Pior, hoje o governo inventou, diz que a salvação da pátria para o ASP, o DEGEP. Gente, está enterrando o guarda-vivo. Antes era 180, agora está 160, que vem descontando isso e aquilo, só que o funcionário está ficando doente. Aí nós vamos mais lá na frente, o pessoal que está se aposentando. Só na minha unidade tem 12 que está aposentado, não está mais lá trabalhando, porque o governo não repõe. Esse é o DEGEP, que a categoria agraciou, está quebrando o galho, só que o governo parou de contratar funcionários. Como está a saúde daqueles servidores? Todo dia tem funcionário dobrando. Todo dia. Todo dia tem um dobrando serviço. Isso ajudou quem? O DEGEP. Ajudou o Estado. Não está pagando férias, 13º, não contratou outro funcionário, não vai para a aposentadoria. Tá? Então, esse governo é um governo que não tem compromisso com o trabalhador. Agora, o que nós queríamos que esses deputados dessa casa aqui, tá? Que dá para contar, é o PSOL, PT, PCdoB. O restante tudo vota contra nós. Quando é para pôr os 2% do IANSP, que é necessário para salvar o servidor, tá? Eles correm. Eu falo dos deputados da minha região. E tenho que agradecer o nosso governador, ele é um excelente. Tá? Na minha região lá, o pessoal está brincando agora, fechamento das escolas. Há 10 anos atrás, ele fechou 3 escolas, só não fechou a quarta, porque nós corremos, fizemos 4 turmas para a escola grande. Até a escola grande tinha fechado. Quer dizer, isso aí é de antigo, o descompromisso desse governo. Agora, depende de nós, está se organizando e cobrando. Tá havendo algumas situações aqui das entidades e dos seus jurídicos de tentar mover uma ação contra esse governo. Porque o que ele faz com o nosso dinheiro que nós colocamos? Dos 645 municípios, todos sai dinheiro para o Estado, desconto do servidor, e não tem atendimento. E tem mais, uma proposta que a gente está, eu sei que está chegando um minutinho só, mas é de suma importância, que seja descentralizado a saúde do servidor. Tem um hospital do servidor que serve o estado inteiro. Agora, você imagina uma pessoa que tem uma dor de barriga, quer marcar um exame, tem que ser lá da Barranca do Rio, lá de Rosana, não consegue um exame prudente, tem de vir em São Paulo, 800 quilômetros. Aí o pessoal de Araçatuba, vice-versa. Por isso nós estamos cobrando com um abaixo-assinado que seja feito hospitais do servidor, tá? Regionais. Nós estamos com uma proposta de um hospital regional de Presidente Prudente, tá? Vou explicar para vocês por quê. Vai passar até um pouquinho mais de um minuto. O porquê. Eram 18 CEAMs, fechou-se um lá de registro. O que acontece? A proposta é fazer um hospital regional de Presidente Prudente para atingir a região de Araçatuba, Presidente Prudente, Assis, tá? E Marília. O Estado não quer, tá? Mas é possível.
O governo do Estado de São Paulo comprou um hospital, pagou 75 milhões. 75 milhões, deu mais 35 para os freios administrar. Tá? Não é que eu sou contra os freios, padre, mas infelizmente os freios, o Lar de São Francisco, eles já estão com 58 hospitais administrando, eles são um braço do PSDB, é duro dizer isso, tá? E infelizmente as Santas Casas também, tá? Por isso que a gente cobra uma situação, não é que estou brigando com esse e aquilo, quando eu falo também, tem a culpa também da igreja evangélica também, porque eu fui no CONDEP, o pessoal tem que saber disso, que eu fui convidado, que tinha uns funcionários que estavam participando, inclusive foi 2 diretores nossos, e um pastor que tinha sido sentenciado, estava defendendo a terceirização, a privatização do sistema prisional. Aí foi onde eu cobrei algumas situações e o porquê eles éramos contra. Tá? Então, pessoas que não sabem o que é terceirização, não sabem o que é privatização. A exemplo, está o centro hospitalar que foi entregue para a Santa Casa de São Paulo, que está um buraco enorme, e está fazendo a má administração do centro hospitalar aqui em São Paulo. Então, o tempo é muito curto, a saúde tem muitos problemas para ser discutido. Agora, que eu queria que a gente tivesse lotado para a gente estar cobrando desse governo que aí está, que não tem compromisso com ninguém. Obrigado, porque o tempo é muito curto, e se tiver possibilidade, a gente está discutindo mais sobre essa situação. Obrigado, Alone. Boa sua fala, gostei. Tem uma pergunta aqui para você. Falta pagamento dos exames de sangue. Vou até cortar, é o seguinte, o governo, tivemos uma reunião, fui chamado às pressas, pelo superintendente do IANSP, Dr. Latif Abrão Júnior, tá? Para passar para nós, coordenadores da CC, que eu sou diretor de saúde do CIFUSPESP, presidente da Comissão Municipal do IANSP, tá? E coordenador do CCM IANSP no interior do estado de São Paulo. Foram chamados às pressas falando que não tinha dinheiro. Gente, a situação é tão grave que tinha e tem 25 empresas terceirizadas dentro do IANSP. E eles não pagaram uma empresa uma empresa de limpeza. Não vou nem citar o nome da empresa. Então você imagina o que é terceirização dentro do IANSP. Eles estão terceirizando empresas dentro do IANSP. Não estão pagando a empresa que faz faxina dentro do hospital. Agora você imagina exames. Eles estão devendo muito. Só que é o seguinte, quando eu falo para vocês que a gente precisava do nosso jurídico, do CIFUSPESP, o jurídico das outras entidades estaduais, a gente está cobrando desse governo aonde está indo nosso dinheiro, é por isso. Porque ele pega 650 milhões e não sabe onde está colocando. Só que lá tem superintendente, cargos de comissões, médicos, enfermeiros, motorista, tudo sendo pago com o nosso dinheiro. O que o governo coloca? Nada. Sim, estava colocando 100 milhões. E fora a reforma do hospital. Parou-se a reforma do hospital. O que aconteceu? Quando nós falamos que o Ministério Público ia cobrar improbidade administrativa e apropriação do nosso dinheiro, mandaram chamar nós correndo. O governo vai estar por 19 milhões para retomar as obras do hospital e mais 35 milhões para terminar a obra do hospital. Está aqui, 2 companheiros que participaram, está aqui os 2 aqui que sabem o que eu estou falando. Então, está muito fácil para esse governo, não tem compromisso com ninguém, pega nosso dinheiro, enfia no bolso, tá? Eu acho que isso é dívidas de campanha que tem que ser cobrado. Agora, cadê os deputados aqui? Tem um monte de deputado lambedor de bota. Só 3, 4 partidos aqui que vem aqui que devem trabalhar. O resto, tudo lambedor de bota desse governo que está. Então, jamais a gente vai conseguir passar nada aqui nessa casa, porque não tem compromisso dos deputados que estão. Pena que o Lobato não está aqui, que ele está em Taubaté, porque eu ia falar que acontece em Taubaté, no hospital que foi comprado pelo Estado, que deram para os freios administrar, tá? Que não dá atendimento para nós. Obrigado. Se der espaço para mim, eu fico a noite inteira mostrando as mazelas desse governo. Obrigado, Danone. E o Danone é um cara que sabe
mesmo disso daí. Eu tenho documentos, não falo da boca para fora, companheiros. Graças a Deus a gente está aqui tudo documentado. Estava esperando um deputado vir aqui que ia jogar na cara deles. Só queria colocar, né, que o Ciclospesp, a gente faz esse trabalho aí junto ao IANSP, né? Nós temos a Torinha também, que é presidente da Comissão de Avaré. Tem outra companheira ali também, A Carol, nós temos a Carol, que é presidente, é Mirandópolis, né? Mirandópolis, e fui convidada para ser a regional de Araçatuba. E Araçatuba, isso daí, Sorocaba é por falta de servidores se envolver com isso. Às vezes vai precisar acumular, né, de outra cidade, ou seja, vai ter que dobrar o seu trabalho ali, porque falta servidores para assumir isso daí, tá? E o Geraldo também faz parte, né, Geraldo? O Geraldo de Sorocaba. Tem mais algum? Nós temos alguns companheiros que fazem parte de outras comissões, então aqui como Baixada Santista, tá? Nós temos também Itapetininga, como está chegando, então tem Prudente. Então o que acontece? Nós precisávamos que as outras entidades se achegassem mais com o Ciclospesp e sentassem, debruçassem, até o companheiro da CUT, que não está aqui, e nós temos de ir para cima e processar esse governo. Improbidade administrativa, tá? Tudo que eles falam é culpa do governo federal. Gente, até algumas unidades prisionais não tem médico, tá? Não tem médico, não tem medicação, não tem nada. E quem paga o pato, quem paga o preço é o funcionário. Aí vem o governador, como eu estava no Condé, mas desceram o cacete em nós, gente, mas bateram legal. Aí, a hora que foi minha falou, me dá, a hora eu peguei, falei assim, ué, bom vocês baterem nos funcionários, por que vocês não cobram o governador que prometeu para vocês o fim da visita vexatória? Cadê os escândalos corporais? Cadê as coisas? Tá? Infelizmente, ele age eleitoralmente, tá? E engana vocês para ser eleito mais uma vez. Vocês vão engolir por mais 4 anos, bem feito para vocês. Fazer o quê? Bom, agradecer a Fernanda, né, da participação, muito boa, agradecer ao Danone também, né? E vamos à próxima. É um tema bem complicado aí para nós do sistema prisional, que é a superlotação das unidades e reflexos na gestão pública da segurança e reintegração social. Para isso foi convidado o padre Emerson Lima Andrade, o coordenador estadual da pastoral carcerária, e dialogando com ele o diretor financeiro do Ciclospesp, Gilberto Luiz Machado.